Fala galera, dando sequência na nossa série de vídeos onde a gente criou já a parte de Authentication do usuário, né? No vídeo passado a gente fez a nossa API de Authentication e a gente colocou um atributo chamado Authorize aqui para a gente verificar a diferença de encontrar uma API pública e uma não. Então eu coloquei um atributo chamado AlloAnonymous nesse método, que é justamente para liberar ela para ser pública, tá? Quando o atributo authorize está na classe inteira, ele fala que para todos os métodos ele vai ser authorize, mas eu poderia muito bem colocar ele, sei lá, no delete só, sabe? E aí todos os outros seriam públicos, porque eles já são como default, e só o delete seria liberado, seria privado, tá? Mas sempre o ideal fazer é você privar, se existir, e você ir liberando conforme você necessita, justamente para não haver o risco de ter erro, tá? Então, para uma API ser, tipo assim, se ele está no momento de, está numa arquitetura correta para entre público e anônimo para parte de usuários, o que a gente precisa é Authenticate, que vai ser a tela de login, então o usuário não vai estar logado, e o post, né? Então, o post a gente também vai colocar ele como Allo Anonymous, porque o usuário pode fazer o cadastro dele, certo? Essas são as únicas duas. Para retornar todos, para retornar por ID, para atualizar e para delete, a gente precisa manter como API pública, porque a gente precisa do usuário logado para isso, tá? Então, se a gente rodar isso aqui, só para a gente poder analisar como que vai funcionar isso. Eu tenho aqui a minha API GET e a minha API POST, que é de Authenticate, tá? Perceba que se eu tentar rodar a minha API GET, ele dá 401 unauthorized. E se eu tentar rodar essa aqui, ele funciona. Tá vendo? Ele retornou para a gente o usuário e o token. Como que a gente precisa fazer para a gente poder ter acesso a essa API? A gente vai obter o token, tá? O front-end vai saber um jeito de manipular esse dado, mas a gente vai ter que pegar o token e mandar esse token pelo header. Então, aqui a gente vai ter um atributo chamado authorization, a gente vai atualizar, a gente vai ter um prefixo beater, que é do beater JWT, e a gente vai colar no nosso token, tá? Então, se eu mandar um send agora, ah lá, ele já retornou. Então, agora a gente já sabe que o usuário está autenticado, tá? Então, beleza, a gente já conseguiu separar as nossas APIs privadas e públicas e já entender como que a nossa API vai funcionar quando for privado, o que que é necessário para a gente acessar a API. Beleza, Nicolas, então isso aqui está funcionando, mas como que eu faço para saber que esse usuário, esse token aqui, é referente do usuário user default? Vamos lá. Voltando aqui para o nosso método, vamos lá na nossa classe em token service e vamos criar um método aqui também estático, né? Óbvio. Static string. Eu vou colocar aqui get value from claim, tá? Vou passar uma interface de identity e vou passar qual campo que eu quero retornar, tá? Deixa eu pausar a aplicação até. E aí o que eu tenho que fazer é converter primeiramente esse identity em claims identity. Então é identity as claims identity, tá? E já vou dar um return aqui em claims identity e claims, né? Ponto find first para ele encontrar o primeiro de um campo que eu estou mandando e retornar o value. Ponto e vírgula. Pronto. Agora eu já tenho um método aqui que eu posso chamá-lo, passar o identity, né, que é a controller vai conseguir reconhecer, e aí aqui no field a gente já ter. Então vamos, por exemplo, vamos voltar aqui para o nosso controller, vamos analisar o que que a gente tem, tá? O getById, eu estou retornando um ID aqui, porque, enfim, é o ID do usuário que eu desejo retornar. Eu não vou trocar isso aqui, porque pode sim um administrador ou alguém clicar no botão tipo ver detalhes de um usuário e retornar aqui. Porém, vamos dizer que para o delete, a única pessoa que pode deletar a conta é o próprio dono da conta, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar isso aqui daqui
Então ele vai ficar só delete, ele não tem mais o argumento ID, ok? E como que eu faço agora para eu passar esse ID? Perceba que tipo, agora eu preciso, meu método delete, ele precisa de um ID para que ele consiga deletar esse ID específico, né? Então o que a gente vai fazer é, vamos aqui, ó, var string, né? User ID recebe token service ponto get, certo? http context ponto user ponto identity, que é a nossa interface identity que a gente criou, e eu vou falar para ele qual que é o campo que eu quero que ele me retorne. Então é client types ponto name identifier. Lembra que a gente salvou o ID lá nesse campo? Se a gente vir aqui no service, ó, a gente vê que quando o usuário cria o token, ele salva aqui no name identifier o ID. Então a gente vai e solicita isso aqui, obtém o ID aqui e retorna e manda para o nosso usuário. Vamos colocar um breaking point aqui, só para a gente analisar se vai funcionar isso ou não, tá? Então, vou rodar a aplicação. Enquanto isso, vamos lá no Postman, tá? E vou chamar a API delete. Não preciso mais passar o ID, estou já passando o token, tá? Então vou mandar lá. Ele bateu lá, pode ver que ele encontrou o ID, conforme a gente gostaria. E vou mandar seguir, F5. Ah lá, ele retornou true. Então, teoricamente, ele deletou esse usuário. Por exemplo, se a gente tentar novamente validar esse usuário, autenticar ele, ah lá, ó, já vai dar aqui, o usuário não foi mais encontrado, justamente porque ele já está deletado, tá? Então, agora a gente precisa de um outro, né? Então, vamos vir aqui no get. Ah lá, eu posso vir aqui muito bem e pegar um outro aqui, ó. Não, eu preciso do e-mail dele, né? Então, eu preciso do e-mail. Se eu trocar aqui, pronto, a gente já tem um novo token aqui. E aí a gente pode validar esse token aqui. Pronto, tá? Então, com isso a gente percebeu que a gente conseguiu excluir um usuário sem precisar enviar o ID, entendeu? Porque numa dessas, alguém com pouco conhecimento já consegue abrir o inspect do Chrome, o F12 ali, e verificar como que funciona, entendeu? Tipo, ele manda uma requisição do front para o back e ele passa o ID por parâmetro. Então eu posso encontrar um ID de um outro usuário e começar a deletar do banco de dados, entendeu? E aí, tipo, é uma má maneira de fazer isso, porque uma pessoa mal intencionada pode realmente começar a deletar os registros, começar a acessar algumas coisas que a gente envia diretamente do front para o back. Com essa validação que a gente fez, agora não. Agora a gente precisa do token e ele vai realmente excluir somente o dado dele. Então perceba que aqui ele vai somente excluir o que ele é responsável, né? Cadê? Aqui, que é o ID que ele está logado. Então agora a gente já não tem como ter esse problema, tá? E isso serviria para outras coisas, como eu disse no vídeo anterior, tipo, o cara quer acessar meus pedidos numa loja virtual, eu podia ter uma API GET chamada meus pedidos, sabe? Ou só pedidos, né? Que seria na pedidos controller. E retornar certinho, pegando o ID do usuário logado e retornar os pedidos só dele, entendeu? Não precisava ficar manipulando um ID ali via HTTP. Fechou? Então eu fico por aqui. A gente já finalizou agora toda a parte de back-end. A partir do próximo vídeo a gente vai começar a analisar toda a estrutura do front-end e já criar, né? Porque a gente já tem aqui algumas telas, então a gente vai acabar utilizando elas mesmo para fazer a manipulação dos usuários aqui, né? Comunicar com o back, só para a gente ver como que vai funcionar, beleza? Para a gente aprender um pouco mais. Fico por aqui, muito abraço, espero que tenha passado o conhecimento e nos vemos no próximo vídeo.